Shalom, queridos. Hoje é Atos capítulo 19. Paulo e os adoradores de Diana. Neste capítulo de Atos 19, Paulo conferirá o dom do Espírito Santo pela imposição de mãos aos irmãos em Éfeso, onde pregará e operará milagres, muitos milagres. Os filhos de Cefa não conseguiram expulsar demônios por exorcismo e levaram uma surra deles. Levou uma surra dos demônios. Não conseguiram expulsar os demônios. Os adoradores de Diana geraram tumulto contra Paulo e seus companheiros. Atos 19 tem um contexto histórico. Vejamos esse contexto histórico. Paulo continuava sendo rejeitado por onde passa por causa do Evangelho de Jesus. Então, seu coração se volta à pregação aos gentios, que recebem com alegria a esperança de boas novas, enquanto os judeus rejeitavam. Deus adiciona pessoas de valor para auxiliar a Paulo, o casal obediente Áquila e Priscila, e também um jovem talentoso chamado Apolo, eloquente e habilidoso com as palavras e a escrita, ministrando com poder o reino de Deus. Atos 19, de 1 a 3, o batismo de João. Os discípulos que Paulo encontrou em Éfeso ainda não tinham ouvido falar do Espírito Santo e do batismo em Cristo. Atos 18, 25. Essa é uma das passagens mais difíceis de se interpretar no Novo Testamento. A pergunta básica é se esses discípulos eram cristãos genuínos quando Paulo os encontrou pela primeira vez. Alguns argumentam que eles não eram cristãos, pois não tinham recebido o Espírito Santo nem sido batizados em Cristo. Outros insistem que eles eram cristãos genuínos que ainda não tinham recebido um conhecimento completo da fé. Inúmeras formas incompletas de cristianismo se difundiram nos primeiros anos da Igreja. Os apóstolos, obviamente, sentiram ser importante verificar o progresso dessas tendências e corrigi-las, levando o Evangelho pleno e completo a esses pretensos discípulos. Atos 19, 4. O batismo do arrependimento. O próprio João confessou que seu batismo era incompleto. Ele insistiu que o povo, por ele batizado, cresce naquele que viria depois dele. Mateus 3, 11 nos mostra sobre isso. Atos 19, de 5 a 6, batismo no Espírito Santo. A ordem da conversão aqui segue o padrão típico em Atos, com exceção da imposição de mãos e a menção de falar em línguas e habilidades para profetizar como resultado imediato da vinda do Espírito. Atos 19, 7 a 8. Paulo discursa ousadamente. Aparentemente, Paulo encontrou os discípulos Efésios de 1 a 7. Antes de ter a oportunidade de visitar a sinagoga, sua argumentação ali assinala a segunda e última vez que Paulo menciona o reino de Deus em sua pregação em Atos 14, 22. Atos 19, versículo 9. Paulo se retira da sinagoga. Paulo retirou-se da sinagoga quando começaram a falar mal do caminho e ficou manifesto que
A multidão não creria. Sua escolha parece estar em conformidade com os ensinos de Jesus em Lucas 9, de 3 a 5. Tirano era o proprietário da escola ou ensinava ali regularmente. Inscrições com seu nome têm sido encontradas em Éfeso, datando dessa época. A escola em si não foi descoberta. Essa escola não foi descoberta pelos que procuram pesquisar de tudo que a Bíblia fala. E Tirano julgam que era o proprietário da escola ou que, se não era o proprietário, ensinava nessa escola. Atos 19, 10. A Ásia ouve a palavra do Senhor. Após 3 meses falando na sinagoga, Paulo passou mais 2 anos ensinando em Éfeso, causando um impacto significativo na província da Ásia. Vários outros eventos registrados em outras partes a respeito da vida de Paulo podem ter ocorrido durante esse tempo. Entre eles estão a prisões e açoitamento. 2 Coríntios 1, de 8 a 10. Atos 11, de 23 a 25. Fala sobre isso. Atos 19, de 11 a 12. Deus opera milagre através de Paulo e suas roupas. O poder de Deus, mediante a fé, estava operando nessas curas. O fato de itens pessoais de Paulo, lenços e aventais, estarem envolvidos demonstra sua identidade como apóstolo. Atos 19, 13. Os judeus exorcistas. Exorcistas judeus itinerantes procuraram usar o nome de Jesus para dar ordem a espíritos malignos. Antiga tradição de magia. Frequentemente envolviam a invocação de nomes divinos. Atos 19, 14. Filhos de Cefa. Diversos textos judaicos não bíblicos antigos atestam a interação de magia com judaísmo. Atos 19, 15. Vós quem sois? É necessário mais que a invocação de nomes poderosos para se prevalecer sobre as forças demoníacas. O espírito maligno sabia que os exorcistas não compartilhavam da autoridade de Cristo por meio da fé. Não é somente dizer o nome, mas tem que estar debaixo da autoridade, debaixo da comunhão com aquele que tem um nome além de todos os nomes, que é Jesus Cristo. Temos que estar casadinhos com ele para usar o nome dele. Atos 19, 16. Eles levam uma surra do demônio. A consequência de uma invocação leviana do nome de Jesus foram severas. O fato de os homens fugirem nus era especialmente humilhante, visto que os judeus rejeitavam nudez. Atos 19, 17 a 18. Todos passam a temer ao Senhor. O nome do Senhor Jesus, em vez de ser ultrajado, foi magnificado quando as pessoas compreenderam que o poder do Senhor não estava disponível para qualquer pessoa controlar e manipular. Atos 19, 19 a 20. A palavra de Deus prevalece. Antigamente, os livros eram caros. 50.000 peças de prata representavam uma grande quantia, no entanto, possível. Atos 19, 21. Paulo quer ir para Roma. Paulo pretendia retornar aos lugares por onde havia passado, evangelizando em sua segunda viagem missionária e depois ir a Jerusalém antes de viajar mais para as regiões ocidentais.
Como declarou em sua carta aos Romanos, Romanos 15, de 23 a 29, ele acreditava que sua obra missionária nas regiões ocidentais estavam encerradas. Nas regiões orientais, eu falei ocidentais, onde ele acreditava que teria que ir a partir de agora. E a região oriental achava que já estava encerrado pelo fato da rejeição dos judeus. Depois de levar a coleta para Jerusalém, ele planejava seguir para Roma e, em seguida, mais a oeste para a Espanha. Atos 19, 22. Timóteo e Erasto. Alguns acreditam que Erasto aqui mencionado é o mesmo de Romanos 16, 23, enquanto outros discordam disso. Também é possível que o Erasto de Romanos 16, 23 tenha sido mencionado numa inscrição coríntia. O nome era popular nessa época. Atos 19, 23 a 25. Demétrio se volta contra Paulo. O culto a Diana em Éfeso fazia parte de um culto grego mais amplo, a deusa grega Ártemis, a grande mãe. Como acontecia com muitos cultos antigos, artífices como Demétrio ganhavam a vida fabricando itens cultuais, tais como ídolos. A pregação de Paulo pôs em perigo essa ocupação. Atos 19, 26 a 27. Demétrio incita os comerciantes. A reputação de Paulo tinha se espalhado por toda a Ásia, tornando-se ele uma ameaça às crenças e ao estilo de vida de muitas pessoas. O templo de Diana em Éfeso, cujos alicerces datam do 8º século a.C., era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Demétrio preveniu que o templo perderia sua reputação e cairia em descrédito se Paulo persuadisse gente suficiente de que não são deuses aqueles feitos por mãos. Na verdade, isso foi exatamente o que aconteceu. As ruínas do templo foram descobertas no século XIX e o altar em 1965. Atos 19, 28. O medo incita a ira. Demétrio despertou eficazmente os maiores temores da multidão. Muitas vezes, o medo de perder é a arma preferida contra a verdade de Deus e a vida de discipulado. Atos 19, 29 a 31. A acusação no teatro. O teatro de Éfeso comportava 24.000 pessoas sentadas e foi totalmente remodelado no primeiro século. Os discípulos sabiamente impediram que Paulo se juntasse a seus companheiros de viagem. Teria sido um sacrifício insensato colocar-se nas garras de uma multidão tão hostil. O fato de alguns principais da Ásia também pedirem que Paulo ficasse longe do tumulto revela que ele chegou a ser considerado por alguns líderes na província. Atos 19, 32. A confusão por ignorância. Em conformidade com a mentalidade das multidões, a maior parte não tinham ideia alguma do motivo de estarem reunidos no teatro. Atos 19, 33 a 34.
Alexandre, o judeu. Naturalmente, os judeus da cidade desejavam se distanciar da controvérsia causada por Paulo e seus seguidores. Eles empurraram para a frente um dos seus, Alexandre, um judeu helenista, para apresentar uma defesa em favor deles. Ironicamente, os judeus deviam ter a mesma visão do culto a Diana que Paulo e seus seguidores, mas nesse caso eles não queriam ser incluídos com eles. Quanto à multidão de Efésios, eles não admitiam essa distinção. Eles sabiam que qualquer pessoa cujas raízes religiosas fossem judaicas representava oposição a Diana. Atos 19:35. O culto a Diana. A imagem que desceu de Júpiter pode indicar que o culto a Diana foi inspirado por um meteorito que caiu na Terra. Alternativamente, essa seria uma forma de dizer que o culto era visto como procedente dos deuses. Concluindo, que confusão, não é? O Evangelho de Cristo é palavras, mas também manifestações de poder e autoridade. Paulo viaja, prega, discursa e altera o ambiente onde chega. A confusão é porque não queriam aceitar a verdade. E aí nós vemos a confusão. Onde chega o Senhor, o poder e a autoridade dele, como acontecia com Paulo, claro que dava confusão. Desmanchava os projetos de Satanás e aí o inferno começava a se levantar. Em Éfeso, descobre que a igreja só conheceu o batismo de João, primo de Jesus. E então ele, cheio de poder, ministra o batismo no Espírito Santo, e aqueles efésios são cheios do poder de Deus e começam a falar em línguas e a profetizar. E assim deve ser nos dias de hoje. Orarmos uns pelos outros, fortalecendo nossa fé e a comunhão. Uma igreja unida flui melhor em seu propósito. Paulo estava tão cheio de Deus que extravasava para as suas roupas, a ponto de elas serem levadas aos doentes e cativos e estes serem libertos. A Deus nos encha assim também. Esse é o nosso desejo, que estejamos cheios também ao ponto de nossas roupas estar fluindo tudo aquilo que vem de Deus sobre nós. A perseguição não deixa de acompanhar Paulo. Dessa vez, por sua pregação, o comércio de imagens da deusa Diana é comprometido e os artesãos que levantam contra Paulo e seus companheiros os levando a uma reunião para expulsá-lo de lá. Quando Jesus disse que seríamos o sal da terra, ele estava certo. O sal não é algo que você queira mastigar, mas cuspir. O sal da terra, não o caramelo. Se somos confrontados e perseguidos, regozijemos nele, estamos no caminho certo. Sal, ninguém quer mastigar. Caramelo, sim, mas sal, não. Sejamos sal, porque Jesus ordenou que nós sejamos sal. Vós sois o sal da terra. Está escrito em Mateus 5, versículo 14 ou 13, de 13 a 14. Um diz que somos luz, o outro diz que somos sal.
Então é o que devemos ser, o que Jesus mandou. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e líderes de célula do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.